Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, abençoada quinta-feira para você, dia de adoração, né? Dia de nos lembrarmos da Eucaristia, dia de nos lembrarmos da instituição da Eucaristia, que foi naquela quinta-feira santa, antes da sexta-feira da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali Jesus deixou-nos o memorial supremo do seu amor, da sua misericórdia, seu próprio corpo e sangue para nos alimentar. E por isso nós adoramos a Eucaristia. Não representa Jesus, é Jesus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então é Jesus como está no céu, presente, escondido, sob a aparência do pão e do vinho, transubstanciados em corpo e sangue de Cristo. Aparência, pão. Aparência, vinho. Substância, carne e sangue. Por isso nós adoramos. E hoje é esse dia de dedicarmos à adoração, de dedicarmos a um encontro com Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, viva bem esta quinta-feira e, se puder, vá até uma igreja, fazer o seu momento de adoração, o seu momento de silêncio orante diante de Jesus Eucarístico, seja na adoração, na hora santa, bem como diante do sacrário, Jesus escondido, revelando ali a sua divindade. Peçamos que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós nesta nossa oração de quinta-feira. Peçamos que o Espírito Santo de Deus venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio. Que o Espírito Santo de Deus nos auxilie. Que o Espírito Santo de Deus regue o que em nós é seco, ilumine o que em nós é escuro. Enterneça o que em nós é duro. Responda às nossas dúvidas profundas. Que o Espírito Santo de Deus venha completar o que falta. E que este momento de oração com a palavra seja plenamente acompanhado pela graça da presença do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, nós precisamos, necessitamos e rogamos a Tua presença, para que bem possamos rezar, para que bem possamos viver este momento. Iniciemos então, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 4, os versículos de 14 a 22a. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ler. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É belíssimo esse texto. Jesus, por um lado, prova a sua identidade messiânica. Por um lado, ele diz, lendo o texto do profeta Isaías, que aquele esperado é ele, aquele que realizaria o ano da graça, o tempo da graça é ele. Ele é o autor da salvação. E ele também apresenta, de certa forma,
a sua plataforma de ação. Aquela será a sua ação, desejada por Deus desde sempre. Curar, libertar, sarar, sanar, anunciar aos pobres a boa nova da salvação. Um tempo novo chega com Jesus. Esta é a missão de Jesus. E ele anunciou, e nós sabemos, realizou plenamente. Ele tinha autoridade. Por isso que todos tinham os olhos fixos nele na sinagoga, porque já estavam vendo ele realizando aquelas coisas. E meu irmão, minha irmã, pela graça do batismo, nós nos configuramos a Jesus. Então a missão de Jesus também é a nossa missão. Óbvio que não a viveremos, a realizaremos com o poder, a constância, a intensidade, a plenitude, a largueza com que Jesus a realizou. Mas também a nós é dado, por um lado, a capacidade limitada, circunscrita pelo nosso pecado, por outro, o apelo para que realizemos em nossa vida o que Jesus realizou com a dele. Também devemos ser portadores de libertação, de cura. Também devemos ser portadores de tempos bons, tempos novos. Também devemos ser portadores desta boa notícia, que é o Evangelho de Jesus Cristo, sobretudo com a nossa vida, com as nossas ações. Uma palavra de ânimo cura, liberta. Um olhar carinhoso aprimora a vida do outro. Uma palavra que incentiva, um desejo de bem-querer, uma obra, uma ação caritativa, uma presença que faça diferença no mundo, nas mais diversas realidades do mundo. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus, em tudo isso, a graça de Deus vai agindo e a gente vai atualizando em nós a missão de Jesus Cristo. É isso que eu te peço, é isso que eu te suplico, é isso que eu te desejo, que você possa cada dia assumir a missão do seu batismo, que é ser outro Cristo no mundo. A missão de Cristo é a sua, é a minha missão. Que assim seja, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.